veste de louvor. Por que tem gente que às vezes o camarada que está ministrando louvor, ele tem que estar, parece que ele está animando a plateia, porque ele está querendo que a pessoa entenda que o nível, que o mundo, que a dimensão que ele está é muito melhor, e ele convida as pessoas a participar daquela dimensão. E uma pessoa que entende que veste de louvor agrada a Deus e atrai o de repente de Deus, diga assim: veste de louvor atrai o de repente de Deus. Quem que eram os camaradas que estavam cantando na prisão? Paulo e quem? O que eles faziam? Todo mundo triste lá, gemendo com as bolas de ferro, porque a prisão lá, irmão, não era só grade, igual tem aqui, que a pessoa às vezes fala no celular, lá e fala. Além de ter as grades, irmãos, havia uma bola de ferro enorme na canela deles. Mas eles entendiam o que era um veste de louvor, porque eles tinham o espírito livre para adorar a Deus, ainda que tivesse uma bola de 1 tonelada no pé, ainda que as barras de ferro da jaula fossem da grossura daquele pedestal. Mas eles ousaram adorar a Deus, porque eles tinham o espírito livre. Não eram as circunstâncias que determinavam o futuro deles. Não são as circunstâncias que vão determinar o teu futuro. Não são as circunstâncias que vão determinar, irmão, se o teu filho vai morrer com drogas ou não. Mas é o teu espírito livre de adoração a Deus. Se você tiver um espírito livre de adorar a Deus, Deus vai resgatar o teu filho, Deus vai resgatar o teu marido, Deus vai resgatar a tua esposa, Deus vai resgatar os teus sonhos. Porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, versículo 17: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Vestes de louvor. Aí tem a veste sacerdotal, tem a veste de profeta, tem tantas outras, mas eu quero falar dessas duas apenas. Primeiro, a veste do perdão, uma veste totalmente limpa, transparente, e a veste de louvor, que atrai o de repente de Deus. Está com problema, está com dificuldade, está ruim a coisa, adore a Deus, vista essa veste, porque o de repente de Deus virá sobre você e vai abalar todas as estruturas das tuas cadeias e das tuas prisões. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles adoraram, e a Bíblia diz: e de repente. Como é bom ouvir essa palavra. Como é bom, você está no sufoco, a água já está lá quase na possessão, está com a pontinha do nariz lá, e de repente Deus se posiciona e fala: não, você não vai morrer agora, eu estou contigo. Passando por mais um ponto, aleluia. Mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Esse ponto aqui eu queria até ter um pouquinho mais de tempo para falar, mas eu sei que eu não vou poder falar o que está no meu coração. Mas resumindo, para ser bem sucinto aqui, o camarada está totalmente em dificuldade, está totalmente em luta. Aí ele entende que ele se levanta, ele entende que a palavra lavou ele entende que ele foi ungido, ele entende tudo isso. O camarada está livre, está zerado, como aquele carro que você vai na concessionária e já sai cheirando até aquele odorizantezinho, né, que é característico dos carros novos. Todo carro novo tem aquele cheiro, que é um perfuminho que eles colocam. O camarada está zero. A primeira atitude de Davi depois de tudo isso, a Bíblia fala que ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Você sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz às vezes quando os problemas são todos resolvidos? Vou tirar férias agora. Vai em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Aí quando volta na estaca zero, intercedendo por um filho que foi fruto de um adultério, que foi fruto de um problema, de uma dificuldade, que ao invés da pessoa estar na casa de Deus, orando, buscando os princípios de Deus, foi curtir, está totalmente zerado, a casa está limpa. E a Bíblia fala que quando a casa está limpa, é para nós o que? Vigiarmos, para nós alimentarmos a nossa casa, porque senão a coisa vem pior. Não vou entrar no mérito não. Irmãos, a coisa é séria, mas Deus precisa do teu espírito livre nessa manhã. Deus precisa que você coloque as tuas armas, todas as tuas armas por terra.
A Bíblia conta uma história que quando os grandes homens de Judá eles partiram para a guerra, eles estavam todos com as espadas desembainhadas. Eles estavam com seus arcos, com as suas flechas, com as suas lanças, com o seu escudo, todos preparados para a batalha, com as armas que foram forjadas por homens. Quando eles foram para a batalha, Deus falou: parem! Abaixem a espada e levante um louvor, porque essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Eu sou o Senhor da guerra. Você quer que o Senhor seja o dono da tua guerra? Você quer isso? Então entre na casa do Senhor, o adore em espírito e em verdade. Você quer que o Senhor seja dono da tua vida? Adore ao Senhor. É o que Ele mais deseja, irmãos, é falar e você ouvir. Porque Ele está falando, só que às vezes nós não conseguimos ouvir, porque a força das circunstâncias, as forças dos nossos problemas são maiores do que um espírito livre, infelizmente. Lá fora existem covas de leões, lá fora existem fornalhas de fogo ardente, lá fora existem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Lá fora às vezes existem até mesmo altares como o de Abraão, Deus pedindo filho. Lá fora existem situações como a de Davi. O que fez a diferença para esses homens na época em que eles viveram, o que fez a diferença para eles com os seus contemporâneos foi a sua postura diante de Deus, foi o seu espírito livre. Porque existiam milhares de pessoas que adoravam a Deus naquela época, mas não fizeram a diferença. A Bíblia fala que existiu na época de Elias 7.000 que não se prostraram diante de Baal, só que 7.000 que não tomaram iniciativa, apenas não se dobraram. Mas a Bíblia diz que houve um homem diferente ali, que tinha um espírito livre, chamado Elias. Foi e fez toda aquela história que nós conhecemos. Consequência de ter um espírito livre na vida de Davi, está no finalzinho desse capítulo, desse texto que nós lemos. Para encerrar, versículo 23, aqui está a chave. Olha o que diz: porém, agora que é morta a criança, por que eu jejuaria por ela? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Para que ficar chorando leite derramado, diz a palavra de Deus? Para que ficar com o peso de que já aconteceu, não tem mais volta, não tem mais recurso? Irmãos, existe uma frase lá fora, no mundo, que diz assim: navegare necesse est, vivere não esse necesse. Navegar é preciso, viver não é preciso. Porque enquanto você fica preocupado em viver, se o mar estiver bravio, você fica no porto da solidão, no porto da injúria, você fica no porto do pecado. Mas se você entender que você precisa navegar, você vai montar no teu navio, ainda que as correntes, ainda que as maremotos são grandes, você vai lutar por navegar, porque sabe que a qualquer momento aquele barco vai te conduzir a um porto seguro. O crente, o cristão não pode parar. O cristão tem que continuar caminhando, buscando a santidade, buscando a liberdade, buscando a intimidade, buscando esses atributos de Deus. Amém? Olha aqui o resultado. Davi perdeu um filho. Versículo 24. Então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela, e teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. Ponto e vírgula. O que diz aí? Diga mais alto. E o Senhor o amou. O fruto de um espírito livre, mediante uma situação constrangedora, uma situação triste, uma situação adversa, de Davi, proporcionou a ele e a sua descendência um homem que nenhum houve antes dele, de tamanha sabedoria, quanto nenhum outro haveria depois dele. O fruto de servir a Deus com o espírito livre. Você quer que o futuro dos teus filhos sejam brilhantes? Quer que o teu futuro seja brilhante? Ainda que isso não é o mais interessante, ter as coisas e tal, adore ao Senhor, sirva a Deus com o espírito livre. Amém? Coloque-se de pé na presença. Como é bom ouvir a tua palavra, Pai.